Nono 3, nós faremos nesse vídeo a correção da atividade sobre o conto Maria, de Conceição Evaristo, que está no PET complementar que eu enviei para vocês. O conto ele foi escrito originalmente dentro do livro Olhos d'Água. É um conto forte, na verdade é um livro forte, e eu espero que vocês tenham gostado da leitura. E para aqueles alunos que não fizeram a leitura, eu a farei aqui agora, tá? Maria estava parada há mais de meia hora no ponto de ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. O preço da passagem estava aumentando tanto. Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos. O osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhara as frutas e uma gorjeta. O osso a patroa ia jogar fora. Estava feliz apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa boa hora. Os 2 filhos menores estavam muito gripados. Precisava comprar xarope e aquele remedinho de desentupir o nariz. Daria para comprar também uma lata de Toddy. As frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca haviam comido melão. Será que os meninos iriam gostar de melão? A palma de uma das suas mãos doía. Tinha sofrido um corte bem no meio enquanto cortava o pernil para a patroa. Que coisa! Faca laser corta até a vida. Quando o ônibus apontou lá na esquina, Maria abaixou o corpo, pegando a sacola que estava no chão entre as suas pernas. O ônibus não estava cheio, havia lugares. Ela poderia descansar um pouco, cochilar até a hora da descida. Ao entrar, um homem levantou lá de trás, do último banco, fazendo um sinal para o trocador. Passou em silêncio, pagando a passagem dele e de Maria. Ela reconheceu o homem. Quanto tempo, que saudades! Como era difícil continuar a vida sem ele. Maria sentou-se na frente. O homem sentou-se ao seu lado. Ela se lembrou do passado, do homem deitado com ela, da vida dos 2 no barraco, dos primeiros enjoos, da barriga enorme que todos diziam gêmeos e da alegria dele. Que bom, nasceu, era um menino. E haveria de se tornar um homem. Maria viu sem olhar que era o pai de seu filho. Ele continuava o mesmo, bonito, grande, o olhar assustado, não se fixando em nada e em ninguém. Sentiu uma mágoa imensa. Por que não podia ser de uma outra forma? Por que não podiam ser felizes? E o menino, Maria? Como vai o menino? Cochichou o homem. Sabe que sinto falta de vocês? Tenho um buraco no peito, tamanha saudade. Tô sozinho, não arrumei, não quis mais ninguém. Você já teve outros filhos? A mulher baixou os olhos, como que pedindo perdão. Ela teve mais 2 filhos, mas não tinha ninguém também. Ficava apenas de vez em quando com um ou outro homem. Era tão difícil ficar sozinha, e dessas deitadas repentinas, loucas, surgiram os 2 filhos menores. E veja só, homens também. Homens também? Eles haveriam de ter outra vida. Com eles, tudo haveria de ser diferente. Maria, não te esqueci. Tá tudo aqui no buraco do peito. O homem falava, mas continuava estático, preso, fixo no banco. Cochichava com Maria as palavras, sem, entretanto, virar para o lado dela. Ela sabia o que o homem dizia. Ele estava dizendo de dor, de prazer, de alegria, de filho, de vida, de morte, de despedida. Do buraco, saudade no peito dele. Dessa vez, ele cochichou um pouquinho mais alto. Ela, ainda sem ouvir direito, adivinhou a fala dele. Um abraço, um beijo, um carinho no filho. E logo após, levantou rápido, sacando a arma. Outro lá atrás gritou que era um assalto. Maria estava com muito medo. Não dos assaltantes, não da morte, sim da vida. Tinha 3 filhos. O mais velho, com 11 anos, era filho daquele homem que estava ali na frente com a arma na mão. O de lá de trás vinha recolhendo tudo. O motorista seguia a viagem. Havia o silêncio de todos no ônibus. Apenas a voz do outro se ouvia pedindo aos passageiros que entregassem tudo rapidamente.
O medo da vida em Maria ia aumentando. Meu Deus, como seria a vida dos seus filhos? Era a primeira vez que ela via um assalto no ônibus. Imaginava o terror das pessoas. O comparsa de seu ex-homem passou por ela e não pediu nada. Se fossem outros os assaltantes, ela teria para dar uma sacola de frutas, um osso de pernil e uma gorjeta de 1000 cruzeiros. Não tinha relógio algum no braço. Nas mãos nenhum anel ou aliança. Aliás, nas mãos tinha sim. Tinha um profundo corte feito com a faca a laser que parecia cortar até a vida. Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que aquela puta safada lá da frente conhecia os assaltantes. Maria se assustou. Ela não conhecia assaltante algum. Conhecia o pai de seu primeiro filho. Conhecia o homem que tinha sido dela e que ela ainda amava tanto. Ouviu uma voz. Negra safada, vai ver que estava de coleio com os dois. Outra voz vinda lá do fundo do ônibus acrescentou. Calma, gente, se ela estivesse junto com eles, teria descido também. Alguém argumentou que ela não tinha descido só para disfarçar. Estava mesmo com os ladrões. Foi a única a não ser assaltada. Mentira, eu não fui e não sei porquê. Maria olhou na direção de onde vinha a voz e viu um rapazinho negro e magro, com feições de menino, e que relembravam vagamente o seu filho. A primeira voz, a que acordou a coragem de todos, tornou-se um grito. Aquela puta, aquela negra safada estava com os ladrões. O dono da voz levantou e se encaminhou em direção a Maria. A mulher teve medo e raiva. Que merda! Não conhecia assaltante algum, não devia satisfação a ninguém. Olha só, a negra ainda é atrevida, disse o homem, lascando um tapa no rosto da mulher. Alguém gritou, lincha, lincha, lincha! Uns passageiros desceram e outros voaram em direção a Maria. O motorista tinha parado o ônibus para defender a passageira. Calma, pessoal, que loucura é esta? Eu conheço essa mulher de vista. Todos os dias, mais ou menos neste horário, ela toma o ônibus comigo. Está vindo do trabalho, da luta para sustentar os filhos. Lincha, lincha, lincha! Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia arrebentado e as frutas rolavam pelo chão. Será que os meninos iriam gostar de melão? Tudo foi tão rápido, tão breve. Maria tinha saudades de seu ex-homem. Por que estavam fazendo isso com ela? O homem havia segredado um abraço, um beijo, um carinho no filho. Ela precisava chegar em casa para transmitir o recado. Estavam todos armados com facas a laser que cortam até a vida. Quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher estava todo dilacerado, todo pisoteado. Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um beijo e um carinho. Esse livro acho que tem. Eu pausei um pouco o vídeo após ler o conto, porque eu sou muito fã do livro Olhos d'Água. E ele é um livro que, numa discussão, na sala de aula de uma disciplina que eu fiz no mestrado, nós definimos esse livro como um soco no estômago. Esse conto é um soco no estômago, esse livro é um soco no estômago. Ele é um livro escrito com a intenção mesmo de mostrar mulheres negras, povo negro, mulheres negras e seus sofrimentos e as situações em que diariamente, cotidianamente elas passam. Da população geral, pelo menos a maioria dos contos, a população de classe baixa, negra, é preponderante, né? São os protagonistas da maior parte dos contos. Conceição Evaristo é uma mulher negra de origem pobre e ela traz isso de maneira muito visceral, né? Muito íntima para os seus contos. Então o conto é maravilhoso. Vamos voltar às questões do PET. Vamos pegar aqui o PET para a gente tentar responder as questões, as análises, e aí a gente vai falando um pouquinho mais sobre esse conto. Eu espero que ele tenha tocado vocês como me toca sempre.
Vamos lá. A atividade 1 era para ler o conto. A atividade 2. Após a leitura do texto, defina. A. Quem são os personagens? Os personagens do texto são Maria, o ex-homem dela, o outro assaltante, o motorista do ônibus, os demais passageiros do ônibus. Nós temos também a citação da patroa, né? Mas a patroa, ela praticamente não aparece. Então, o contexto e é o que a gente vai responder na letra B, que é o espaço. O espaço do texto é o ponto de ônibus e o interior do ônibus, né? Do lotação. Letra C. Em que tempo passa isso? É no passado, no presente, no futuro? Vamos olhar lá no texto? Vamos olhar. Maria queria tanto dizer ao filho, tudo foi tão rápido, tão breve. Maria estava parada há mais de meia hora. Então, a gente vê que o texto todos os tempos verbais estão no passado. A maior parte dos tempos verbais, né? Quando aparece algum diálogo, alguma fala de algum personagem, aí ela é falada no presente, né? Porque quando alguém fala, a pessoa fala no presente. Mas o tempo de narrativa, né? O tempo da narrativa é no passado, tá? Os tempos dos verbos estão todos no passado. E qual é o tipo de narrador? Ele é um narrador personagem? Quem narra esse texto? É o motorista que narra? São passageiros que narram? É Maria que narra? Não, nós temos um narrador observador, né? Aquele narrador que observa os fatos acontecendo e narra e conta pra gente. Leia o seguinte trecho do texto para responder às perguntas. E o menino, Maria, como vai o menino? Cochichou o homem. Sabe que sinto falta de vocês? Tenho um buraco no peito, tamanha saudade. Tô sozinho, não arrumei, não quis mais ninguém. Você já teve outros filhos? A mulher baixou os olhos como que pedindo perdão. Ela teve mais 2 filhos, mas não tinha ninguém também. Homens também? Eles haveriam de ter outra vida, com eles tudo haveria de ser diferente. Maria, não te esqueci. Tá tudo aqui no buraco do peito. Letra A. A qual personagem do conto essas falas pertencem? A fala, gente. E o menino, Maria? Como vai o menino? Sabe que sinto falta de vocês? Homens também? Tudo isso é fala do ex-homem dela. Nós não temos o nome desse personagem no texto, mas nós sabemos que é do ex-companheiro dela, né? Do pai do filho mais velho dela. E aí eu quero dizer para vocês como a estrutura desse conto é muito próprio do conto contemporâneo. A gente viu o conto de Marina Colasanti como conto contemporâneo e vimos também esse conto. É muito próprio do conto contemporâneo nós não termos marcados os diálogos, né? Nós não temos o travessão, 2 pontos. Nós não temos cochichou o homem, 2 pontos. E o menino, Maria, como vai o menino? É como se fosse tudo muito emendado. As falas dos personagens se confundem com a narrativa do narrador. Nós não temos aquela marcação dos diálogos, né? Nós temos muitos discursos indiretos livres, nós temos muitos discursos diretos não marcados, então sem aspas, sem travessões. Algumas vezes, como o grito, né, dos homens e dos passageiros que lincharam Maria, nós temos os gritos em itálico no texto. Mas geralmente os diálogos não são marcados. É uma característica muito presente nos contos contemporâneos, na verdade nas narrativas contemporâneas de modo geral, tá? Qual a intenção da autora? Observa as palavras tô e tá encontradas no texto. Essas formas verbais são próprias da oralidade ou da escrita? Gente, essas formas verbais são próprias da oralidade. Quando nós as usamos na escrita, geralmente é na escrita informal, no WhatsApp, num bilhete, em conversas muito informais, em que a gente naturalmente coloca a oralidade, né, a linguagem oral,
escrita. Mas são marcas da oralidade, tá? Na linguagem escrita formal, nós não utilizamos essas formas verbais. É inadequado, né? Então, essas duas formas verbais são próprias da oralidade. Qual a intenção da autora? Na verdade, em reproduzir na escrita a fala do homem tal qual ele profere. Qual que vocês acham que é a intenção dela? Geralmente é uma conversa informal, geralmente não. Ela reproduz porque é uma conversa informal entre os ex-companheiros, entre Maria e seu ex-companheiro, ou seja, pessoas que tenham intimidade. Essa fala, né, essa conjugação verbal, na verdade, essa forma verbal própria da oralidade, ela é utilizada em conversas informais. E aquilo era uma conversa informal. Era uma conversa informal entre o ex-companheiro e sua ex-companheira, entre Maria e seu ex-parceiro de vida, né? E isso é deixado muito claro pela autora. Observa as falas dos demais personagens do texto. Você encontra nelas outras marcas da linguagem oral? Porque essas marcas não estão na fala da personagem Maria, por exemplo. Nós não temos marcas da linguagem oral na fala de nenhum outro personagem. Por quê? Porque a fala dos outros personagens, a não ser dos outros passageiros e do motorista, são todas ditas pelo narrador. As falas de Maria são todas transmitidas para nós através do narrador. Ela não fala diretamente, né? Ela fala através do narrador, através de um discurso indireto utilizado pelo narrador. E por isso não há essa marca da oralidade, essa marca de um contexto despretensioso, ou de um contexto informal de comunicação. Porque o narrador, ele traz uma fala mais formal. O motorista, ele está no ambiente de trabalho, então ele profere palavras também de maneira mais formal. Então essa é a intenção da autora ao marcar a fala do companheiro, do ex-companheiro de Maria. Ela marca a fala para mostrar que aquele é um momento de intimidade. Letra C. Por que o narrador afirma que Maria tinha medo da vida? Ela tinha medo da vida dos filhos. Ela tinha medo da vida porque a vida para Maria, para os seus, né, para seu companheiro, para seus filhos, é uma vida dura, uma vida difícil, uma vida doída, uma vida que massacra. Por isso, Maria tem medo da vida. Atividade número 4. Faça a caracterização... letra D. Me perdoem, meus queridos. Qual o sentido da expressão buraco no peito no conto? No conto Maria, gente, quando o companheiro de Maria fala que ele tem um buraco no peito, ele de fato tem um buraco no peito? Ele tem um buraco no peito? O peito dele tem um buraco? Não. Fisicamente, não. Buraco no peito está utilizado no sentido figurado e quer dizer que é como se ele tivesse uma grande falta, uma grande dor, uma grande saudade, uma grande ausência do seu filho e de Maria. Então é um sentimento de dor, né? Um sentimento de saudade. É isso que buraco no peito quer dizer. Ele não tem fisicamente, né, no sentido denotativo da palavra, um buraco no peito. Isso aí, essa expressão está no sentido conotativo. Atividade 4. Faça a caracterização das personagens femininas dos contos que lemos. Dos 3 contos, gente. A Cartomante, Entre a Espada e a Rosa e Maria. No conto A Cartomante, que é um conto clássico, né, do início do século XX, nós temos 2 personagens femininas. Nós temos a personagem da Cartomante, que dá o nome ao conto, e a personagem Rita. Como era Rita? Rita era uma mulher bonita, mais velha que seu marido, apaixonada pelo amante. Era uma dona de casa, uma mulher que não trabalhava fora, que dependia exclusivamente do companheiro, uma mulher que inclusive foi assassinada, né, por ter um amante, uma mulher que não podia se desquitar, porque naquela época, desculpa, eu nem Maria, porque Rita tinha um amante, eles se amavam tanto, por que eles não ficavam juntos? Naquela época não existia divórcio ainda, né, gente? As mulheres não podiam se divorciar, e quando se separavam, eram julgadas pela sociedade como mulheres sem honra.
Então era uma mulher que não podia se divorciar, era uma mulher apaixonada pelo amante e é uma mulher que foi assassinada pelo seu marido. A cartomante era uma mulher livre, provavelmente morava sozinha, pelo que dá a entender, né? Eu sei que vocês podem colocar as características físicas, né? Rita era uma mulher branca, a cartomante também uma mulher branca, com olhos agudos, né? E fisicamente é isso, Rita é uma mulher que é mais velha, mas aparentava jovem. E a cartomante, ela era uma mulher com olhos agudos, provavelmente uma mulher branca, mas uma mulher independente, de certa forma. A gente não vê a presença de ninguém além dela na casa que ela habita, em que ela atende os clientes. E é uma mulher que exerce uma profissão, que era uma profissão que poderia ser exercida por mulheres na época, mas uma profissão considerada menor, considerada sem valor social, né? Inclusive uma profissão por muitos considerada charlatanismo, que é crime, né? Então, essas são as características dessas duas personagens. No conto Entre a Espada e a Rosa, nós temos a personagem da princesa. E aí, como era a princesa? A princesa, a princípio, era uma princesa delicada, que vivia submissa a seu pai e que toma forças com seu corpo para se libertar de uma situação de submissão, toma as rédeas da sua vida em suas mãos e consegue ir para o mundo, né, se libertar da prisão que era aquele meio em que ela vivia, tendo de se submeter, e que depois consegue tudo o que quer. Ela casa com o homem que ama, o corpo dela, a mente dela fazem com que ela consiga se livrar das situações, ninguém a salva. Como eu disse para vocês na análise desse conto, quando eu corrigi a atividade, a princesa se torna uma mulher independente, tão independente que não há um príncipe que a salva, não há uma fada madrinha que a salva. Quem a salva das situações de conflito é ela mesma. E aí nós temos Maria, que é um conto que nos deixa assim, com falta de ar ao ler, porque é um conto extremamente real. É um conto que de uma maneira extremamente cruel é real. E como ele é um soco da boca do nosso estômago, porque quantas Marias existem? O nome Maria dado a essa personagem não é à toa. Maria é o nome mais comum que nós temos para mulheres aqui no Brasil. Assim como José é o nome mais comum para homens, né? Maria é o nome mais comum para mulheres. Então é só essa personagem que pode passar por isso? Não. Essa personagem, Maria, ela está aí para representar diversas mulheres de classe baixa, de pele negra que estão na nossa sociedade. E eu trouxe esse conto nas semanas em que estamos falando tanto sobre vidas negras importarem, como é sofrida a vida da mulher negra. Essa mulher que ficou contente com o osso de um pernil que ela estava levando para casa para os seus filhos pegarem os restinhos. Uma mulher que estava levando os restos de comida e felizes, porque os filhos iriam comer um resto de melão. E ela poderia comprar uma lata de Toddy para os seus filhos. É a realidade de muitos alunos que estão próximos a vocês. Talvez é a sua realidade de ter pouco dinheiro. Era a realidade das pessoas que eu sempre convivi. Eu estudei a vida inteira em escola pública. Quiçá não é um pouco da minha realidade, lógico que não tão massacrante, já que minha mãe não é negra, mas eu tenho uma mãe que me criou sozinha, como eu já disse para vocês diversas vezes. Então, como isso é tão próximo de nós? Quantas mulheres que criam os filhos sozinhas vocês conhecem? Eu conheço diversas. E eu fui criada por uma mãe sozinha. Então, e a minha mãe se chama Maria. Então, como esse nome foi colocado nessa personagem para que representasse tantas mulheres? Mas eu trouxe um pouco para minha mãe que é branca, mas principalmente a realidade das mulheres negras que vivem em barracos, porque ela vive em barraco, provavelmente na favela, na comunidade, que o seu ex-companheiro
é assaltante, né? Se tornou assaltante. E essa parcela da população tão sem oportunidades. Nós temos essa mulher guerreira, nós temos essa mulher negra, nós temos essa mulher de baixa renda, nós temos essa mulher que cria os filhos sozinha, nós temos essa mulher como a desigualdade é gritante, né? E ela levando os restos de comida para casa e feliz por isso. Enquanto a patroa tanto tinha, ela não tem nada, ela só tem o que sobra. E olha como a gente vê na nossa cara aquela população cruel, que quer fazer justiça com as próprias mãos e que tantas vezes comete injustiça. Maria não merecia ter morrido, ninguém merece, a justiça tem que ser feita através das leis, né? Mas Maria, ela foi morta inocente, sem ter, ela não, quando fala que ela não conhecia assaltante algum, é porque o homem que ela conhecia não era aquele assaltante. O ex-companheiro dela não era aquele assaltante. O ex-companheiro dela era aquele que ela conheceu, que passou tantas noites com ela, que construiu uma vida junto com ela, que teve um filho junto com ela. Era aquele homem que ela conhecia. Não era aquele assaltante que estava ali. Tanto que ela ficou extremamente surpresa, não sabia o que fazer. Então, como esse conto é brutal, sabe? Cruel, brutal. E é um tapa na nossa cara. Então, Maria é uma personagem negra, uma mulher que não tem marido, uma mulher que luta sozinha e uma mulher mãe solo. A gente consegue perceber através dessas personagens que gradativamente a figura feminina ela vai se transformando. Lá no primeiro conto, que é um conto clássico de muitos anos atrás, do século passado, nós temos uma personagem que é extremamente submissa ao marido, né, que tenta achar brechas de não ser tanto e arruma um amante. Nós temos uma outra mulher que exerce uma profissão que não é considerada uma profissão legal, que é considerada uma profissão à margem da sociedade, né, então uma profissão marginalizada, mas que já toma um pouco as rédeas da sua vida nas mãos ao ganhar seu próprio dinheiro. Nós temos uma princesa que é um conto de fadas, né? É um conto fora da realidade, mas uma princesa que ninguém a salva, ela tem força para salvar a si mesma. E nós temos Maria, que é uma personagem também contemporânea. Essa princesa é muito contemporânea, mas Maria, que é uma personagem também contemporânea, mas de uma outra realidade, porque nós temos uma princesa rica. E aí nós temos Maria, que é uma mulher contemporânea, como tantas outras Marias que nós conhecemos, como tantas outras mulheres que nós conhecemos, que lutam sozinhas, que criam seus filhos sozinhas e que vivem nessa sociedade discrepante, injusta e sem igualdade social e justiça social. Eu espero que vocês tenham entendido qual foi a intenção dessa questão. Quando eu pedi para que vocês caracterizassem cada personagem, eu queria que vocês vissem como é a construção do papel da mulher, qual a construção social da mulher nesses 3 contos, né? Essas 4 personagens que aparecem, como elas são diferentes, né? E cada uma na sua época, as contemporâneas, que são mulheres que têm a sua vida na mão, ou a sua morte na mão, como Maria, e as outras que uma era completamente submissa e a outra que arrumava meios, né, na sociedade de não ser mais tão submissa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer opinião, eu estou disponível no grupo para que vocês possam fazer perguntas e falar o que quiserem a respeito disso, tá? Um grande beijo, fui!